90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, tudo bem com vocês? Por aqui Diego Dias, seu professor de redação do Pró. E hoje mais um Terçou da melhor forma. Estamos online para transmitir o melhor conteúdo da internet para você e para que juntos, possamos atingir a nota 1000 na redação do Enem. Meus amores, ficamos aí numa bateria, de gramática, conversamos bastante nessas últimas 2 semanas sobre competência 1, trocamos ideias sobre regência e na aula passada tivemos aquele bizu maravilhoso sobre crase. É isso mesmo. Se você não assistiu a aula da semana passada, eu sugiro que você vá à nossa plataforma e assista a aula de número 19. Foi uma aula em que aprofundamos os nossos conhecimentos sobre regência verbal e principalmente regência nominal, e no final da aula, nos últimos 20 minutos, a gente aprimorou muito os nossos conhecimentos de crase e lá demos aquele bizu, aquela dica preciosa, aquela dica que vale ouro para você nunca mais errar crase e para que isso não seja, evidentemente, um impeditivo, para você não conseguir chegar aos 200 pontos, ao nível 5 da sua competência de número 1. Beleza? E aí hoje, conforme o nosso combinado, a gente volta a debater temas, a gente volta para eixos temáticos, a gente volta a falar de argumento e principalmente de repertório sociocultural. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula de hoje, que vai falar sobre possíveis temas na área da saúde para a sociedade brasileira odierna. Então na aula de hoje a gente vai relembrar o que é um eixo temático, qual é o melhor caminho para você estudar um eixo temático. Logo em seguida eu vou dizer para você as minhas 10 apostas, isso mesmo, os meus top 10 temas na área do eixo sanitário e depois eu vou escolher um deles para a gente destrinchar e fazer um brainstorming maneiro para esse possível tema de redação que obviamente está na minha lista de possíveis temas para o Enem de 2025. Então vamos começar que hoje tem muita coisa legal para a gente fazer. Já prepara aí seu flashcard, já prepara seu mapa mental, que já que é uma aula de eixo temático, já que a gente vai debater possíveis temas dentro do eixo da saúde, dentro desse eixo sociossanitário, é interessante que você tenha exatamente aí caneta colorida, lápis, flashcard, mapa mental, como você, obviamente, escolhe estudar para a nossa matéria de redação, para que você tenha insumo, para que você tenha repertório, para que você tenha argumento, caso o tema do Enem de 2025 esteja dentro desse eixo de saúde e sociedade. Vamos que vamos? Mais uma aula preparada com muito carinho, com muito afeto, para a gente chegar à nota 1000 no Enem. Beleza? Então vamos relembrar hoje o que seria um eixo temático, tá? Um eixo temático não é um tema em específico, mas um conjunto, obviamente, de possibilidades dentro de uma área. O eixo temático é uma área em que seu tema de redação pode ser alocado. E nós temos diversos eixos possíveis
para a prova do Enem, né? Temos o eixo social, o eixo de arte e cultura, que inclusive foi o eixo temático do Enem do ano passado. O Enem de 2024, quando ele versa sobre desafios para a valorização da herança africana no Brasil, é um tema que está dentro desse eixo de arte e cultura. Também temos a possibilidade do eixo político, do eixo ciência e tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade, economia e educação e o eixo de saúde, que é o nosso objetivo da aula de hoje. Vale lembrar que a última vez que o Enem cobrou um tema dentro desse eixo da área de saúde foi no Enem de 2020, em meio à pandemia de Covid. Então não foi um tema totalmente inesperado, né? Mas o tema de 2020 não falou de Covid propriamente dito. E sim, o tema versou sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, desde 2020, que o Enem não aparece aí em seu tema de redação um tema dentro desse eixo, né, de saúde, dentro desse eixo sociossanitário, como a gente convenciona chamar, né? Porque todo tema de saúde, ele acaba reverberando o problema social, né? Então a gente chama esse eixo de saúde de sociossanitário, né, que é um vínculo entre problemas de saúde e como que esses problemas de saúde afetam, né, diretamente a sociedade brasileira. Então, o objetivo da aula de hoje é versar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos, os nossos argumentos e principalmente os nossos repertórios, caso o tema de redação verse sobre esse eixo sociossanitário, saúde e sociedade. Beleza? Então, vamos relembrar, né, desde 2017 para cá, até 2024, quais foram os temas e eixos, né, da prova do Enem, para que a gente tenha uma diretriz legal para a aula de hoje, tá legal? Vamos começar fazendo aí um grande TBT, né, uma grande retrospectiva de todos os temas que já foram abordados, sendo alocados aí dentro dos seus próprios eixos temáticos, tá legal? Em 2017, o tema da redação, e aí percebam que quando eu falo eixo, é algo mais macro, né? É algo mais hiper, é uma área que engloba o tema, que seria algo mais específico, seria algo mais hipo, né? Em 2017, o tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Esse eixo, evidentemente, é o eixo de educação. E aqui cabe um parênteses, a gente vai trabalhar o eixo de educação em breve, mas aqui está uma das minhas apostas para o Enem de 2025, né? Algo, inclusive, que versa com esse Enem de 2017 no intuito de falar sobre educação inclusiva. E eu acredito que a educação inclusiva para crianças com autismo possa ser aí uma grande possibilidade de tema do Enem deste ano. E aí, me conta aí no chat, você já fez algum tema como esse ou parecido a este, né? A educação inclusiva no Brasil, sobretudo uma educação inclusiva para crianças com autismo. Como que a gente precisa lidar com essa situação? Como que os professores, os profissionais da educação precisam estar preparados? Como que o Estado, né, precisa direcionar verba, política pública para essa causa, tá? Eu me lembro logo, né, de uma série que eu amo, que é o The Good Doctor, né, ou então Atypical. São séries que versam sobre essa questão e elas podem ser usadas por você, evidentemente, caso o tema seja, né, o autismo no Brasil. Temaço, tá? Tema quente, que se eu fosse você, eu não deixava de fazer uma redação sobre esse tema. Um outro tema englobado aí nessa questão da educação é a questão do bullying e do cyberbullying, né? A gente sabe que o bullying, ele acontece com maior frequência, com maior incidência nos espaços escolares. Então, campanhas anti-bullying são necessárias, né, para que a escola seja um local mais prazeroso, mais harmônico e, de fato, mais didático e mais pedagógico, né, mais humano, como a gente sempre espera que uma escola seja, que um centro educacional seja. Então, esse eixo educacional, ele permite vários desdobramentos, né? Mas aqui eu chamo a atenção para essas duas super possibilidades, né? A questão da educação inclusiva, sobretudo para crianças com autismo, e, claro, um outro possível tema seria aí o combate ao bullying nas escolas brasileiras. E aí o bullying, ele pode até aparecer numa visão maior como formas de violência, né? Que a gente sabe que o bullying é uma delas, mas existem outras, né? Existe
a violência ao patrimônio da escola, a violência contra o professor, né, na desvalorização desse profissional. Enfim, são vários temas aí que eu não vou me alongar muito, que o objetivo de hoje é o sociosanitário, mas fique atento aí a essa possibilidade do eixo da educação, que eu acho ele muito plausível para esse ano 2025. Tá legal? Em 2018, outro eixo quente pra gente, né, que é o de ciência e tecnologia. O tema do Enem de 2018 falou sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Hoje, né, em 2025, se a gente fosse olhar para esse eixo de ciência e tecnologia com mais afinco, uma aposta aí, né, possível seria a questão da IA, da inteligência artificial, né, como que a gente lida, né, quase que antidemocraticamente com a inteligência artificial, né? Hoje o ChatGPT faz muita coisa por você, mas até que ponto isso esbarra em limites éticos? Até que ponto, né, isso acaba limitando a construção do seu conhecimento, da própria construção cidadã? Então, inteligência artificial é um ponto dentro desse eixo de ciência e tecnologia que também acaba sendo aí uma das minhas apostas para esse Enem de 2025. Tá legal? 2019, eixo arte e cultura, e aí tivemos como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O cinema aí, para que fique muito bem claro, ele é um acesso a um bem cultural, tá? O Enem não queria que você soubesse falar tudo sobre cinema, mas ele esperava que você falasse sobre o acesso, né, a democratização do acesso a um bem cultural no Brasil. Podia ser o acesso ao museu, o acesso à galeria de arte, né, o acesso ao teatro, mas calhou de ser o cinema só para representação de um bem cultural que, infelizmente, nem todos os brasileiros, né, têm um acesso democrático e igualitário a esse bem cultural. Beleza? Já em 2020, aí a gente já tá chegando no ponto, né, obviamente, da aula de hoje, o eixo foi saúde e bem-estar. E aí em 2020, como a gente já havia comentado, o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, né? Um tema muito importante, sobretudo num contexto pandêmico. Quando a gente lembra, né, lá de 2022, precisamente março de 2022, até basicamente finalzinho ali de 2021, início de 2022, que a gente ficou basicamente 1 ano e meio trancado dentro de casa, a nossa saúde mental foi afetada, né? Então, um desdobramento da pandemia acabou sendo o tema de redação do Enem de 2020, um tema super importante, né, em que os alunos tiveram que falar, abordar a questão da depressão, das crises de ansiedade e tantas outras mazelas, tantas outras doenças, né, que acabam sendo geradoras de estigma, de preconceito, né, pela sociedade. Muito bem. Em 2021, o tema foi do eixo social, né? A invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Pessoas que não têm documento, né? Pessoas que não têm um registro identitário e como que isso afeta as suas relações sociais. O eixo social sempre tem que ser quente pra gente, né? A gente sempre deve esperar um tema de natureza social. E aqui nós temos várias possibilidades, né? Minhas apostas versam sobre a questão dos refugiados, que eu acho uma questão social importantíssima para esse ano 2025, que o que a gente mais viu foi guerra, né? Guerra para tudo quanto é lado. Então a questão dos refugiados e como que eles são acolhidos no Brasil, ou a falta, né, do acolhimento democrático, poderia ser um temaço, inclusive, de redação, beleza? Outro tema importante é a questão do idoso no Brasil. Né, o idoso é um grupo social que acaba sendo extremamente marginalizado por campanhas publicitárias, por pouca influência do Estado, por pouca preocupação da própria sociedade, né, tendo essa característica aí do individualismo permanente. Beleza? Então, refugiado, idoso, a gente pode pensar também em pessoas em situação de rua, né? Ainda mais nesse inverno que a gente está passando, né? Eu sugiro, inclusive, peço a você, caso tenha um agasalho dentro de casa, que você não use mais. Sabe aquele casaco que é bem velhinho, você já não usa mais, mas ainda está em condição de uso? Bota para jogo, desapega. Com certeza você já passou ou passa diariamente por uma pessoa em situação de rua, por um animalzinho em situação de rua que está precisando da sua ajuda. Então, esse tema de pessoas em situação de rua eu considero muito válido também como aposta, né, para esse eixo social. Beleza? E junto a esses três, idosos, refugiados e pessoas em situação de rua, um tema que eu infelizmente não vi no Enem ainda, espero ver um dia, é a questão da LGBTQIAPN+,
fobia no Brasil, ou simplesmente a questão da homofobia e da transfobia. Lembrando que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Então esse número é alarmante e por que não pensar nele como tema de redação? Então esse eixo social sempre tem que estar, a gente tem que estar muito ligadinho, né, nessas possibilidades, porque a chance de cair um tema social é de fato muito latente, é de fato muito exponencial. Beleza? 2022, tivemos um tema socioambiental, né? Os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil, que tem a sua relação intrínseca com a questão ambiental, com a questão dos biomas, né? Com a questão da natureza. Então, essa relação, né, da sociedade com a natureza também pode ser uma aposta para 25, né? A gente pode pensar aí na questão da reciclagem, na questão da sustentabilidade, fontes de energias renováveis, crise, né, climática. Olha quantas possibilidades dentro desse eixo socioambiental que a gente também não pode deixar de lado. Em 2023, partimos para o socioeconômico, né? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Quando a gente fala nesse eixo socioeconômico, eu me preocupo muito e acho uma possibilidade com a questão da precarização do trabalhador informal no Brasil. Como que ainda hoje há uma legislação trabalhista que não chega a todos os trabalhadores, né? Então a gente tem que ficar ligadinho nisso. E, finalmente, chegando ao tema do ano passado, sociocultural, desafios para a valorização da herança africana no Brasil, que foi um temaço lindo, né? Que, infelizmente, somente 12 alunos, né, chegaram à nota 1000, mas, na minha opinião, um dos melhores temas que o Enem já abordou até a data presente. Tá legal? Então, olha quanta coisa a gente já falou de possibilidade, né? E isso não é para você enlouquecer, não, tá? Eu sei que tem gente aí anotando todas essas possibilidades de tema, mas eu não quero que você enlouqueça, porque, meus amores, aqui no Pro, você está preparado para todo tema de redação. Aqui não tem dor de cabeça. Independente se vier tema cultural, social, sanitário, sei lá, meio ambiente, o que vier, você vai estar preparado para escrever uma redação nota 1000. Você vai seguir os 10 passos para o 1000, que a gente conversa estruturalmente sobre eles já há bastante tempo. E essas aulas de eixo temático, elas te salvam, porque você vai ter lá no seu flashcardzinho exatamente quais os repertórios e argumentos você deve usar para cada um desses eixos. Combinado? E aí, 2025 pode vir. Pode vir o tema que for, o eixo que for, que com certeza você vai tirar onda. Aqui no Pro, você não vai ter essa dificuldade de ai meu Deus do céu, se o tema for inteligência artificial, não sei falar nada sobre isso. Oh meu Deus, se o tema for campanha de vacinação, imunização, não sei. Claro que sabe. E sabe por que você sabe? Porque você estudou. Você está preparado para isso. Você não precisa ser um expert em todos os temas do Enem. O que você precisa é dominar a estrutura e estar ligadinho nesses ajustes finais que a gente vai fazendo de eixos temáticos, porque eles vão te salvar e com certeza você vai saber escrever uma redação 900+, sobre qualquer eixo, sobre qualquer tema e, por que não, pensar, visar a essa nota 1000. Beleza? Então, vamos entrar, né, exatamente no tema de saúde, no tema sociosanitário. Para isso, você tem que se organizar. Não adianta você ficar contemplando essa aula de hoje sem fazer nenhuma anotação. Lembrando que essa não é a nossa primeira aula de eixo temático. Nós já tivemos uma primeira aula de eixo temático em que versamos sobre o tema ambiental. Então, se você perdeu essa aula, assista essa aula novamente. Ou se você não lembra, né, assista essa aula novamente. E se você perdeu, assista pela primeira vez. Porque uma aula de eixo temático, ela é fundamental para você não ser pego de surpresa em nenhum possível tema do Enem. Tá legal? E aí você escolhe se você vai fazer uma anotação em forma de flashcard, se você vai fazer uma anotação em forma de mapa mental, em forma de fichamento. O importante é você ter à vista, né, ter contato semanalmente com esses repertórios para que você não seja surpreendido por nenhum possível tema de redação do Enem. Tá legal? E aí vamos lá. Vamos começar a aposta? Eu vou dizer para vocês, dentro desse eixo saúde e sociedade, ou seja, o sociosanitário, quais seriam as minhas 10 apostas. Olhando, né, para a questão da saúde pública no Brasil. E aí a gente precisa sair um pouquinho da bolha, tá? O tema de redação nunca vai ser o alto valor do plano de saúde no Brasil.
Porque se você está pensando no seu plano de saúde, no médico que te atende numa rede particular, você tem que estourar um pouquinho essa bolha para pensar na visão nacional desse tema e não naquilo que é o seu problema ou o problema da sua família. Não é isso. É o problema nacional, em rede, que atinge toda a população nacional. Beleza? E aí vamos às minhas 10 apostas. E aí eu quero que no chat você diga se você concorda comigo ou fala, meu Deus, eu nunca pensei que esse tema podia ser o tema de redação do Enem. Então, conforme eles forem aparecendo, vai me dizendo aí no chat se você acha que esse tema é possível, se você já fez uma redação sobre esse tema, ou se não, se você olhou e falou assim, meu Deus do céu, esse tema é absurdo, é uma surpresa e eu não fiz. Vamos lá. Primeiro, um tema muito triste, tá? Que o Ministério da Saúde, aí detalhe, para eu fazer essa listinha dos 10 top temas, eu fui lá no Ministério da Saúde, no site do governo federal, do Estado brasileiro, e eu percebi que algumas temáticas vêm sendo publicadas com frequência pelo Ministério da Educação. E se essas temáticas vêm sendo publicadas com frequência, é sinal de que elas são importantes para a esfera governamental. E por que não pensá-las em tema de redação? Tá legal? Primeira delas, aumento de infecções sexualmente transmissíveis, as conhecidas ISTs, entre os jovens brasileiros. Vejam que o termo DST já não é utilizado com frequência, né? DST é diferente de IST. DST é uma doença sexualmente transmissível. A AIDS, por exemplo, é uma doença, mas hoje no Brasil fala-se do alto índice de infecção sexualmente transmissível, que é a infecção pelo vírus HIV, que ainda não se desenvolveu na doença AIDS, mas que pode, obviamente, ser, né, jogada a esse parâmetro caso não haja o tratamento adequado. Então, hoje, algumas ISTs são realmente ali alarmantes, né? Os índices dessas ISTs são alarmantes entre os jovens brasileiros. E aqui a gente cita a própria infecção pelo vírus HIV, a sífilis, a gonorreia, a clamídia, que são infecções sexualmente transmissíveis que acabam aí, né, sendo mais incisivas, né? Os índices estão mais altos entre os jovens brasileiros. E isso pode ser uma problemática, né, que você vai encontrar lá como tema da sua redação em novembro deste ano. Beleza? E aí, você já pensou numa redação como essa? Conta aí pra mim no chat. Segundo, outro tema quente, campanhas de vacinação e campanhas de imunização no Brasil. E aí percebam que eu não estou especificando nenhuma delas. Claro que a prova poderia especificar. Ela poderia falar, por exemplo, da vacinação contra o sarampo, da vacinação contra a poliomielite, né, o Zé Gotinha lá maravilhoso, a vacinação contra a Covid, a vacinação contra H1N1, que é a gripe, né, que infelizmente esse ano 2025 não atingiu basicamente nenhum estado a sua meta de vacinação, sobretudo em grupos vulneráveis, como idosos ou pessoas que já têm outras doenças, né, que já trazem outras mazelas. Então, é um tema quente, né, e o governo ele fica muito alinhado a essa questão das campanhas, da importância, né, da campanha de imunização nas cidades brasileiras. Terceiro, dignidade menstrual, sobretudo nas escolas e em presídios no Brasil. Galera, aqui a gente não está debatendo, né, nada além de direitos humanos. É um direito da mulher. E, infelizmente, a gente percebe que em presídios brasileiros esse direito não é exercido na prática, beleza? E nas escolas, pasmem, um grande índice de evasão escolar, sobretudo nas escolas do Nordeste, tá? Você vai lá no site do Ministério da Saúde que tem esse estudo, está por conta da falta de absorventes em lugares, né, em locais de estudo, em escolas, em colégios, em centros educacionais. Por isso existe uma lei, né, que obriga as escolas a fornecerem os absorventes, né, exatamente os protetores, os absorventes para as meninas nos espaços escolares. Lei quente, lei atual, que pode aparecer na sua prova de redação. Tá legal? E é verdade, né? Imagina você deixar de frequentar o espaço escolar porque você
tá menstruado, que é uma questão natural do seu corpo, mas é um impeditivo de você sair de casa caso você não tenha um absorvente. É uma questão de saúde pública e a escola poderia ser alinhada, né, para a gente reduzir esse impacto, sobretudo na evasão escolar. Beleza? A importância da doação de sangue e de doação de órgãos, você já deve ter visto, né, alguma campanha, aqui no Rio a gente tem o Hemorrio, alguma campanha, né, que favoreça aí a questão da doação de sangue ou da doação de órgãos. Na própria prova de linguagens do Enem, você já deve ter visto alguma campanha publicitária nas questões que versem, né, sobre doação de sangue ou doação de órgãos. Saúde bucal, né, que desencadeia diversos problemas, tabagismo e outro tema quente. O uso de cigarros eletrônicos pelos jovens brasileiros, o vape, o pod, sei lá como você chama isso aí na sua cidade, né? Uma atrocidade contra o seu pulmão, contra a sua saúde, que pode ser um tema de redação, um tema super atual, diga-se de passagem, né? Uma vez que nós temos um aumento bastante alarmante do uso desses dispositivos eletrônicos para fumo, caso popular aí do cigarro eletrônico no Brasil, e isso gera, claro, desdobramentos de saúde pública muito graves. Sétimo, saúde do idoso. Eu acho que essa parcela da população que ainda não esteve presente em nenhum tema do Enem pode estar, né, alinhada aí ao tema de 2025, ou para um eixo mais social, né, no caso da atenção e os direitos básicos, ou no eixo mesmo da saúde. E aí quando a gente fala de saúde do idoso, pode ser, a gente pode pensar em saúde preventiva, né? Às vezes o idoso chega a um leito de hospital já muito debilitado, porque faltou a medicina preventiva, né? Além das próprias doenças mentais. Minha vozinha tem Alzheimer, né? E pra gente começar a lidar com esse processo foi um desafio, é um desafio diário, né? No início, eu não queria aceitar que a minha avó estava com Alzheimer, então a aceitação da doença é um processo para a família também, é muito triste, né? Mas eu faço de tudo para dar o bem-estar para minha vozinha, né? Então eu espero muito por esse tema e eu acho que eu ficaria muito honrado, né, de ver um tema tão bonito, tão significativo na prova do Enem. Tá legal? Obesidade. Eu acho que é uma proposta legal, sobretudo para a questão da falta da prática de exercícios, de atividades físicas no Brasil, né, e os nossos hábitos alimentares estarem cada vez pior, né? Então a gente pode pensar na questão da obesidade, na questão do sobrepeso. Gravidez na adolescência, que também é uma questão de saúde pública. E, por fim, o acesso democrático ao saneamento básico. Lembro logo do livro, né, do naturalismo brasileiro, nosso clássico O Cortiço, que versa muito, né, sobre condições insalubres de vida, sobretudo para as populações mais pobres da cidade. E aqui a gente fala de um racismo ambiental, né, cada vez mais frequente nas cidades brasileiras, em que a pessoa periférica, marginalizada, em situação precária, de vulnerabilidade, de pobreza, acaba sofrendo mais os impactos, né, dessas doenças do que pessoas que estão, né, representadas ali por uma classe média ou por uma elite econômica. Então, acesso ao saneamento básico também acaba sendo um direito constitucional completamente deturpado, né, pela realidade brasileira odierna. Então aí estão as minhas 10 apostas e eu quero a sua participação. Eu quero que você me diga se você já pensou, né, que um desses temas pode ser o tema de redação do Enem, se você já fez algum tema, se algum deles é uma surpresa para você, talvez você tenha se espantado, né, com o tema 3 da dignidade menstrual, você talvez não tenha pensado nisso como uma possibilidade de tema, ou mesmo o tema 5, né, o da saúde bucal. O tema 6 do cigarro eletrônico, eu espero que você não seja um repertório sociocultural para essa redação, né, porque realmente você está fazendo muito mal à sua saúde, beleza? Mas me diz aí, desses 10, você concorda comigo em algum? Você aposta em algum deles? Fato é que se o seu tema estiver dentro desse eixo de saúde, nós temos vários repertórios interessantíssimos para você começar a sua redação logo na introdução e entregar um repertório sociocultural 1, logo no primeiro passo para o 1000, que seja realmente alinhado, né, a esse eixo sociossanitário. O primeiro deles versa sobre os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. Exatamente. A ONU, né, coloca em prática, coloca em debate 17 metas para que os países desenvolvidos em vias de desenvolvimento consigam cumprir para que todos os seus cidadãos
tenham condição de desenvolvimento sustentável. E um deles, olha lá o item 3, é a boa saúde e o bem-estar. Então, caso você utilize, né, um repertório que fale sobre ações governamentais, a estrutura do bem-estar social, cuidado como você anda escrevendo esse bem-estar, tá? Bem-estar social, não se esqueça do hífen. O bem-estar social, ele é um termo muito alinhado, né, à questão de saúde pública no Brasil. Então, é um termo interessante para você utilizar na sua redação. Tá legal? Outro repertório possível, ou melhor, outros repertórios possíveis são o G20, um encontro que aconteceu no Brasil em 2024, e, né, na última semana tivemos aqui no Rio de Janeiro o encontro dos BRICS, né? Um encontro aqui no Rio de Janeiro, sediado na Cidade Maravilhosa, que versou várias maneiras, né, de pensar a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável no mundo, a economia, mas também as políticas sociais que perpassam pelo eixo sanitário, sobretudo na erradicação de algumas doenças que acometem, sobretudo, a população mais precária, a população mais pobre, a exemplo, né, da malária, da doença de Chagas e tantas outras enfermidades que acometem majoritariamente a população vulnerável do nosso país. Tá legal? Em seguida, pode usar repertório coringa, Dieguinho? Pode, desde que você saiba utilizar. A gente teve esse papo recentemente, né? O problema não é o repertório coringa. O problema é saber usar o repertório coringa. Então, se eu quero usar a Constituição Federal num tema que fala de saúde, como é que tem que ser a minha introdução? Eu tenho que escrever uma frase mais ou menos no seguinte estilo. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todo cidadão o direito à saúde e ao bem-estar social. Ponto. Ali você fez uma frase em que eu coloco a Constituição, um repertório coringa, alinhado ao tema. Não adianta nada eu citar a Constituição dizendo que a Constituição assegura o direito à moradia, ao lazer, à cultura. O que isso tem a ver com saúde? Então, cheguei lá na prova e o tema é saúde e bem-estar social, são esses termos que eu vou precisar. No ano passado, o tema da redação falou sobre cultura, herança africana. Não adianta eu dizer que a Constituição prevê o direito à saúde e ao bem-estar. Se ligou? Ano passado eu deveria dizer o quê? A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todo cidadão o direito à diversidade cultural. Ponto. Eu não preciso me alongar dizendo que ela prevê acesso à moradia, à dignidade disso, à igualdade. Não. Uma introdução coringa muito ralé é aquela que você diz que a Constituição prevê a igualdade. Não é isso que o Enem quer. Ele quer esse repertório relacionado, intrínseco, pertinente, suficiente ao tema da redação. Beleza? E aí você também pode pensar na DUDH, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos vai na mesma diretriz da própria Constituição Federal. Beleza? Agora, se o tema fala sobre a área da saúde, mas ele fecha o escopo do adolescente e da criança, e aí lá na minha listinha você tinha várias, né? A gente falou de gravidez na adolescência, uso de cigarro eletrônico pelos jovens brasileiros e a questão da IST, né, das infecções sexualmente transmissíveis entre jovens. Percebeu que eu fechei bastante o escopo social? Se eu tenho um tema social, sanitário, destinado a jovens ou a crianças, a ideia é que você utilize aqui 2 repertórios maravilhosos. O primeiro é o conceito cidadão de papel, do Gilberto Damasceno, que é um jornalista que mostra que os nossos direitos eles ficam muito restritos ao papel, à Constituição. Mas a gente não teria, né, exatamente acesso a esses direitos na prática. Na prática social, esses direitos só funcionam na teoria, né? Então, quando a gente fala de infância e adolescência, cidadão de papel é um conceito maravilhoso do Gilberto Damasceno, tem assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA. E ele prevê, de fato, né, a toda criança e a todo adolescente o acesso à saúde e ao bem-estar. Mas você só vai usar um dos dois caso o tema verse sobre jovens ou sobre crianças no Brasil. Tá legal? Agora, se ele fala do idoso, lembra que eu falei pra você que minha vozinha tem Alzheimer, né? E a gente lida com essa doença quase que diariamente sendo um aprendizado? Não vai fazer sentido eu usar o ECA, né? Eu teria que ir pro Estatuto da Pessoa Idosa ou o Estatuto do Idoso. Tá fazendo sentido pra você?
Maravilha. E aí, vamos lá. Existe um conceito do nosso querido geógrafo brasileiro Milton Santos, que é esse maravilhoso, que é o conceito de cidadanias mutiladas. Que conceito é esse que você pode usar no eixo sociossanitário, no eixo que fale sobre saúde? Exatamente o fato de que uma cidadania é o meu acesso aos direitos e deveres constitucionais. Só que essa cidadania foi mutilada porque ela foi arrancada. Eu não tenho o acesso, né, a esse direito na prática. Então eu trouxe para você um exemplo de uma redação de 2021. O tema foi, como a gente disse lá no início da aula, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, em que um aluno usou, né, exatamente o Milton Santos como repertório para que a gente possa enxergar como que esse repertório aparentemente coringa, ele pode estar associado também à questão da saúde pública no Brasil. Se liga só. Introduçãozinha dividida em 3 etapas, né? A primeira, repertório sociocultural para contextualizar. A segunda, associação ao contexto da realidade brasileira odierna. E a terceira, a nossa tese por antecipação argumentativa. Se liga só. No célebre texto As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva à medida que tange a totalidade do corpo social, isto é, quando os direitos são Quando os direitos são... Ai, tá ruim de ler. Por todos os cidadãos, ou seja, quando eles chegam a todos os cidadãos, né? Todavia, no contexto odierno, a invisibilidade intrínseca, a falta de documentação pessoal, distancia os brasileiros dos direitos constitucionais garantidos, ou constitucionalmente garantidos. Nesse cenário, a garantia de acesso à cidadania no Brasil tem como estorvos a burocratização do processo de retirada do registro civil, ou seja, a negligência governamental, bem como a indiferença da sociedade diante dessa problemática, ou seja, a compactuação social. Então eu tenho uma introdução que partiu de um repertório aparentemente coringa, né, o conceito Cidadanias Mutiladas, do Milton Santos. Fui para a contextualização da realidade brasileira odierna vinculada ao tema e ao final da introdução eu mencionei quem vai ser meu A1, né, uma crítica ali à burocratização do Estado, e o A2, uma crítica à indiferença, né, à própria questão da compactuação social. O que eu sugiro para você? Olhar para essa introdução e não copiá-la. Eu não quero que você copie, mas eu quero que você se inspire. Que você pense que esse conceito, por exemplo, de cidadanias mutiladas, ele poderia ser sim utilizado no seu tema sobre o eixo de saúde. Porque se a saúde é um direito constitucional que eu tenho, se o bem-estar social é um direito constitucional que me é garantido por lei, e eu não tenho acesso nem à saúde e nem ao bem-estar social, o conceito de cidadanias mutiladas se faz presente no eixo sociossanitário também. E aí, de novo, eu não quero que você copie uma redação nota 1000, mas eu acho que ela pode ser uma forma de inspiração para você construir o seu próprio caminho argumentativo. Tá legal? E aí, pra gente entrar na reta final da nossa aula de hoje, como sempre, o tempo passa muito rápido, né? Nem parece que a gente já tá chegando no final. Coloquei aqui pra gente raciocinar uma sugestão específica de tema. Vejam que até agora a gente versou sobre o eixo de saúde, né? De maneira geral, de maneira genérica, e agora a gente vai conversar exatamente sobre um tema bastante específico, né? O aumento das infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens brasileiros. Só botei meu carregador aqui, porque já já eu fico sem bateria. Então, vejam, agora a gente está diante de um tema mega específico. O aumento das ISTs entre os jovens brasileiros, as infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens brasileiros. Claro que no dia da prova você vai ter uma coletânea para te ajudar. E essa coletânea também não é para você copiar, mas é para você se inspirar e pensar criticamente nos argumentos e nos repertórios que você vai utilizar ao longo da sua redação. E aqui vão algumas dicas. Vamos lá. Caso o tema seja esse, nós temos personagens, né? Personalidades que surgem e representam bem essa questão da IST, né? Não só no Brasil, como no mundo, sobretudo a infecção pelo HIV. O Cazuza, né, que é um... Eu sou ídolo... ídolo. Ídolo é maravilhoso. Eu sou fã, né, do Cazuza. Eu acho que ele foi um cara
que mudou vários paradigmas, né? Sobretudo na década de 80, que eu não era nem vivo, mas ele deixou um legado, né? Um legado de como levar a vida, um legado musical, um legado artístico que até hoje, né, realmente resplandece. E aí é uma dica de filme maravilhoso, né? Cazuza, O Tempo Não Para. É um repertório excelente, né, para a questão das ISTs no Brasil, sobretudo, né, vinculadas ao Cazuza, que realmente foi um mestre da nossa música brasileira. Ao lado dele, Renato Russo e o filme Bohemian Rhapsody. Não sei se meu inglês está muito bom, mas é o filme que conta a trajetória do Freddie Mercury, né? Esse é um filmaço também, né? Uma mega produção. Então são 3 cantores, né, que representam essa questão aí da IST entre os jovens brasileiros. Vale muito a pena pesquisar a história de vida de cada um deles. Tá legal? Séries, o que a gente pode usar? Sex Education, né? Logo no início da 2ª temporada, a escola... Eu esqueci o nome da escola lá do Sex Education, né? O nome da escola em que se passa a série. Tem uma possível infecção de clamídia. Lembra dessa cena, né? Uma possível infecção de clamídia, aí vem exatamente o estigma associado a uma IST, o estigma associado, né, exatamente a essa infecção. E aí lembra daquela cena? Todo mundo espalhando foto, né, da possível menina que espalhou a IST entre os jovens. Então fala muito, né? E o próprio nome da série te ajuda a pensar num argumento, né? Educação sexual. Então essa série é um repertório bacana, caso o tema seja esse, principalmente entre os jovens, né? Mais do que isso, só Elite. Na verdade, Elite também é uma série, inclusive é uma das personagens centrais, se eu não me engano o nome dela é Marina. A Marina é soropositiva na série, né? E ela ensina muito, sobretudo na primeira temporada, a diferença de AIDS para HIV, né? A infecção pelo vírus HIV e a doença AIDS, né? E ela diz que ela é soropositiva, mas ela tem a carga negativa, então ela não transmite o vírus, né? Porque ela consegue controlar com medicação. Então uma série espanhola, Elite, muito legal pra gente pensar, né, em repertório produtivo para isso. Confesso a você que são as minhas séries da galera, sériezinha de jovem, que eu curto muito. Uma pena que as 2 já acabaram, né? Mas eu confesso que eu assisti até a última temporada das 2, tá? E eu gostei bastante. Eu acho que é uma série leve, divertida, trata de temas muito sérios, né? Inclusive a gente falou vários deles aqui, mas são temas sérios, né, que podem aparecer na sua redação. E claro, gente, se o tema é a área da saúde, Grey's Anatomy. Sempre haverá um episódio de Grey's Anatomy para um tema relacionado à área da saúde e com o IST não é diferente. Tem um episódio de sífilis muito legal, tá, em Grey's Anatomy, que vale a pena você assistir como repertório. Tá legal? Pensando em produções brasileiras, tem um documentário, esse documentário é muito emocionante, que se chama Carta para Além dos Muros. Conta a história do HIV e da AIDS no Brasil. É um documentário triste, tá? Eu confesso que eu assisti e chorei bastante, mas é um documentário legal como repertório para esse tema. E claro, o nosso Grey's Anatomy brasileiro, que é o Sob Pressão, né? Exatamente ali o retrato do SUS, como que o SUS lida com diversos temas na área da saúde e da sociedade. E claro, o HIV não podia estar, né, alheio a todo esse processo. Tem um episódio em que um senhor, né, descobre que tem HIV e esse senhor passou a contaminação por HIV para sua esposa. É um episódio bastante emocionante, né, bastante contundente e serve aí de repertório também. Tá legal? Agora vamos começar a pensar em argumentos? Qual é o primeiro argumento para se pensar no aumento de ISTs entre os jovens brasileiros? A negligência governamental. Sobretudo a negligência governamental em políticas públicas sanitárias e educacionais. Porque, galera, falta informação, sim. Você pode ter informação, né? Mas quando a gente pensa no Brasil como um todo, falta informação e sobra preconceito e estigma. A verdade é essa, né? Uma escola que não aborda a educação sexual entre os jovens. E, galera, abordar a educação sexual não é ensinar o jovem a fazer sexo, é ensinar o jovem a conhecer seu corpo, é ensinar o jovem a se prevenir, inclusive da gravidez indesejada na adolescência, né? Então, a ausência de educação sexual nas escolas é um tema legal para você abordar como argumento. Beleza? E a cultura da desinformação, ela é muito frequente na sociedade brasileira, né? A escola não aborda temas como o uso de preservativo nas relações sexuais,
Ah, Diego, mas na minha já abordou. Na sua. Mas infelizmente esse tema não é tão frequente, né? É um tema ainda muito tabu para a sociedade, né? Poucas escolas falam sobre a importância da medicina preventiva, das formas de transmissão e das formas de tratamento daquela doença ou daquela infecção. E aí você tem, né, exatamente vários educadores, vários pedagogos para afirmarem isso ao seu lado, como Rubem Alves, naquela dicotomia que a gente já conhece entre escola asa e gaiola, o Paulo Freire falando sobre o poder de transformação da educação, a Maria Montessori, né, a nossa educadora que também versa sobre esse poder de transformação da sociedade por meio do campo educacional, o Kant, né, com a sua citação, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele, mostrando a importância do processo educacional em todos os setores da vida em sociedade, e Nelson Mandela, né, com a estrutura de que a educação é a ferramenta mais poderosa que nós temos para modificar o mundo, é por meio dela que a gente consegue modificar todo esse paradigma. Então, como A1, seria interessante você mostrar essa negligência governamental em políticas públicas, sim, sanitárias, mas sobretudo em políticas públicas educacionais que consigam romper essa cultura da desinformação acerca das ISTs no Brasil. Beleza? E o D2, galera, a gente conversou sobre ele há pouco. Sobra, né, preconceito no Brasil. Sobra desinformação no Brasil. Então, preconceito social, a falta de empatia, a compactuação da sociedade pode entrar como seu D2. Ou seja, existe um debate módico sobre o tema. O que é um debate módico? É um debate que não é um debate eficiente. É aquele debate que meio que fica por baixo dos panos, sabe? A escola não fala, a família não fala, e eu vou conversar com quem sobre isso, né? Então esse debate módico, ele não acontece nos setores sociais, porque é uma temática tabu para a própria sociedade, né? Uma sociedade que se caracteriza com um tom moralista, conservador e muitas vezes hipócrita, né? Então essa temática que envolve sexualidade, ela acaba sendo ali secundarizada, né, pela própria sociedade, pelo próprio corpo social. Beleza? Nós temos também a questão do estigma, do estereótipo e do pensamento homofóbico, né? Nos anos 90, a infecção pelo HIV e posteriormente a AIDS era entendida como uma doença de gays. Como se só gays transassem, só gays pudessem ter, né, infecção pelo vírus HIV. Isso é de um pensamento homofóbico, de um pensamento antiquado extremo, né? A gente tem que estar aberto, sim, para informação e, sobretudo, para romper o preconceito que existe na nossa sociedade completamente hipócrita, moralista e conservadora. Para isso, há uma citação do Einstein que eu acho perfeita para essa redação, né? Ele diz o seguinte: triste época, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Vejam que um átomo, né, é exatamente quase que indestrutível. Eu não consigo desintegrar, destruir um átomo, mas é mais fácil eu conseguir destruir esse átomo do que um preconceito vigente. Então essa frase é sensacional, essa citação, esse repertório, né, acaba sendo maravilhoso para este tema. Além disso, Yuval Harari, professor israelense, né, ele tem um livro, vimos uma redação recentemente com esse repertório, 21 lições para o século XXI, né, em que ele fala muito sobre essa questão da indiferença social, né, da falta de empatia, da apatia social. Se não é um problema meu, dane-se o outro, né? E assim como Foucault também, a microfísica do poder, falando dessa compactuação social que fomenta atitudes preconceituosas e de estigma, né? Exatamente aí não acolhendo as pessoas que precisam de acolhimento, sobretudo aqueles que acabam sendo infectados pelas ISTs. Beleza? Bom, e com relação a propostas de intervenção, o que a gente pode pensar? Estado, governo federal ou Ministério da Saúde aprimorando as suas campanhas preventivas, né? Sobretudo a sua comunicação com a informação da sociedade. A gente precisa de informação. Além disso, o Ministério Público ele pode distribuir de maneira efetiva os preservativos, né? E principalmente a informação sobre o uso de preservativo, não só em postos médicos, mas em ambientes escolares, em ambientes de convívio social. Isso é muito importante. Cabe às ONGs, às organizações não governamentais, o acolhimento, né, a essas pessoas que, porventura, são contaminadas. Elas não podem ser jogadas aos leões. Elas precisam ser acolhidas e isso é dever das organizações não governamentais, das famosas ONGs. A mídia, criação de ficção engajada, né? A ficção engajada é aquele filme que fala de um tema
de maneira séria, né? De maneira não estereotipada. Eu não vou colocar ali um personagem que tenha AIDS, por exemplo, para ele ser vinculado a uma chacota, né? Ou para que ele seja diminuído por conta disso. Ou uma personagem, sei lá, que desenvolveu sífilis e aí ela vai ser taxada como uma promíscua, né? Por conta disso. Mas não, é falar sobre o tema de forma séria para que a informação seja levada para todo o corpo social. E a escola, claro, por meio da Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que as escolas consigam inserir na sua grade palestras, oficinas, teatros sobre essa temática tão importante, sobretudo entre os jovens brasileiros. Beleza? Então, na nossa aula de hoje, conversamos, né, sobre esse eixo, sobre esse eixo temático vinculado, né, ao eixo da saúde, ao eixo da sociedade. Me conta o que você achou, me conta se você já pensou em alguma possibilidade temática, beleza? E qualquer dúvida, eu te espero lá no Instagram, @prof.diegodias. Você pode mandar sua redação, pode mandar o seu parágrafo, que eu leio com o maior carinho pra gente chegar a nota 1000 no Enem. Beleza? Vamos ao nosso recesso, né? Temos aí uma semaninha de descanso pela frente. Descansar também faz parte do processo. Então, sugiro que você tire aí essa semana, né, para dar uma respirada, para realmente olhar para a sua saúde mental, que é muito relevante. E em breve estaremos de volta com muitas novidades, já entrando na nossa reta final aqui no Pro. Quando a gente voltar já é quase agosto e aí o Enem já está ali na frente e, obviamente, o Pro não vai soltar a sua mão para que a gente esteja junto até o dia da sua prova. Tá bom? Um beijo grande e até terça a outra, né? Sem ser a que vem, a outra. Esperamos aqui você ao vivo e online para a nossa aula de número 21. Estamos chegando ao fim. Beijão, tchau, tchau, meus amores. Boas férias. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.